Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos, agradecer ao coral por essas músicas maravilhosas, né? E hoje ganhei 3 músicas, foi todas pedidas por mim. E principalmente agradecer a Deus e a Jesus, nosso mestre amado, pois que falaremos aqui do seu Evangelho e pedimos que nos abençoe e que possamos compreender as lições de hoje. O tema de hoje está no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo já inicia com essa parábola, festim de bodas. Então nós vamos aqui refletir sobre essa parábola. Nós fizemos um estudo, pegamos a obra de Rodolfo Caligares, de Caio Barchútil, pegamos alguns textos da internet, de Sérgio Biagi, e um artigo da Federação Espírita Brasileira, falando dessa parábola, traduzindo essa parábola para o nosso entendimento, e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nós possamos comparar com a nossa vida de hoje. Essa parábola foi falada por Jesus quando esteve aqui conosco, e ela nos serve até hoje. Então, ali nós vamos encontrar muita dificuldade, né, que um rei teve para reunir na festa de casamento do seu filho. E será que hoje nós temos essa facilidade de chamar alguém para uma festa? Então nós vamos perceber aqui, durante a leitura da parábola, que o rei encontrou muita dificuldade para reunir os convidados. Então nós vamos já no texto bíblico. Essa parábola está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos fazer os comentários. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então já tinha ali os convidados do rei, então ele despachou os servos para ir lembrar que havia uma festa para que eles pudessem participar. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos seus servos e os mataram depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando.
bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui nós temos a parábola que Jesus costumava, foi uma da metodologia de ensino de Jesus, falar por parábolas e metáforas, né? Tem muitas metáforas e muitas parábolas lá no Evangelho. Então foi a forma que ele encontrou que ele escolheu para nos ensinar. Então, parábola, nós vamos, eu costumo passar aqui a definição, como que se encontra no Evangelho, aquele texto que a gente está estudando aqui. Então, a parábola, o nome, né, a palavra parábola, significa, ela vem do latim, que significa discurso ou fala. Na língua portuguesa, a palavra se originou a partir do latim vulgar, paráula, que por sua vez tem origem do grego, né, do latim clássico, né, parabola, e que quer dizer fala ou discurso. Mas a raiz, né, etimológica da palavra, ela vem, né, de parabolê, que vem do grego, e pode ser traduzido como comparação. Então é uma história que Jesus fazia comparação com a nossa vida real. Este termo é composto a partir da junção para, que quer dizer ao lado, e baleim, que significa atirar ou jogar. Assim, parabolê tinha o sentido de comparação entre duas ou mais coisas dispostas uma ao lado da outra. As parábolas são, como ficaram conhecidas, as histórias contadas por Jesus Cristo, que se encontram no Evangelho. Normalmente eram histórias de cunho moral, que serviam de comparação com determinada situação ali da vida real. Narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca por comparação outras de ordem superior. Parábola é uma narrativa curta que, mediante emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Dicionário: comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. História, né? Mais um conceito aqui: história simples, envolvendo coisas e hábitos comuns, mas com conteúdo espiritual. Tão simples que muitos, principalmente os mal intencionados, não lhes deram importância, permitindo que os ensinamentos de Jesus continuassem intactos para eles, né? Chegando até nós com a sua plenitude. Lá no livro Consolador, tem uma pergunta que Emmanuel responde, né? Poder-se-á reconhecer as parábolas de Jesus, a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração do seu sentimento nos ensinos? Ele diz que sim, né? As parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Porque as sementes, elas germinam, tem o momento e o clima, né, propício, ou uma data propícia aí para ser germinada. Então, para nós, para aqueles que não buscou esse verdadeiro sentido na época, estamos buscando hoje e está servindo para nós no dia de hoje, né, por aquelas
comparação. Então Jesus, ele é o nosso mestre, guia, modelo, né? Então ele como um espírito crístico, ele podia usar vários meios que às vezes nem conhecidos por nós aqui na metodologia de ensino. Ele podia usar qualquer um. Mas quem se dispõe a ensinar, como Jesus estava disposto a nos ensinar, ele quer se fazer entendido. Então quem quer ensinar, todos os professores, quando quer ensinar, tem que se fazer entendido. Então vai depender daquele público-alvo onde ele está. Então eu posso falar do mesmo assunto para várias faixas etárias, vários níveis de aprendizes. E a parábola naquela época era mais, Jesus achou por bem, a mais indicada para o ensinamento. Porque Jesus queria nos ensinar o lado moral, né? Ele não veio falar para corpos, ele veio falar para o nosso espírito, que é o espírito imortal. Por isso que as parábolas, elas foram escritas ontem e servem para nós no dia de hoje. Porque Jesus usava ali as coisas do dia a dia. Falava em festim, casamento. Festim aqui simbolizando o reino dos céus. Quando falava em casamento, ele tem várias parábolas, várias metáforas lá falando de casamento, que significa ali a comunhão com Deus. Então, aquele casamento. Fala de sementes, né? Nós temos as parábolas das sementes, da vinha. Então, é tudo coisas que tinha ali no dia a dia. Então, ele utilizava, né, esses elementos ali que era conhecido daquele povo. Né? O sal, falar de pérola, né? E que era mais fácil para nós compreendermos. Para aquele povo ali, né, ainda mais rude. Então era mais simples de compreender. Então ele partia ali do conhecido, que eram as coisas materiais, para o desconhecido, que era o mundo espiritual, que era a parte do amor, a parte moral. Então ele começa lá que o reino dos céus se assemelha a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Né? O que é o reino dos céus? Então ele não está se referindo ali a um local, como nós já falamos aqui em outra ocasião. Então ele não se refere a um local circunscrito. E sim, reino dos céus, ele está falando de algo que está dentro de nós, né? Ao nosso estado de espírito. Porque muitas das vezes nós podemos estar aqui, nesse local, estar no reino dos céus, como poder estar no inferno também, conforme o nosso estado de espírito naquele momento ali. E a condição de cada um dos convidados que ataca o convite e usufruem das alegrias da festa. Ele estava chamando esse pessoal para uma festa. Então, ele está chamando, ele está até hoje nos convidando para conhecer o reino dos céus, que é só alegria. Então representa ali o estado evolutivo de cada um de nós. E lá no Evangelho de Lucas, né, que ele fala que o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus e o reino de Deus, ele está se referindo, às vezes fala reino dos céus, às vezes fala reino de Deus, que quer dizer a mesma coisa. Né? O reino de Deus está em vós. Quando Lucas fala, o reino de Deus está em vós. Então isso quer dizer que se ele está em mim, ele vai depender de mim acessar esse reino dos céus. Ele está dentro de mim, então ele vai me acompanhar aonde eu estiver. Se ele está em mim, só falta eu acessar. É o que nós ainda não fizemos. Buscar acessar esse reino dos céus que está em nós. Então, quando Jesus fala, né, do reino dos céus está em vós, ele quis dizer que é um presente que ele nos dá, que Deus nos deu esse presente. Então, o que está faltando? Abrir esse pacote. Né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando ganha um presente? Abrir. Então, está faltando nós abrirmos esse presente, que são as alegrias do Evangelho aqui
representada. Então, quando nós abrirmos esse presente, nós vamos poder ali aproveitar dele e dos seus benefícios, que são as alegrias do reino dos céus. Aí quando ele fala que celebrou as bodas, aqui bodas significa uma aliança, uma união, né? Para nós. Então, na parábola aqui, está significando essa união com Deus, com Jesus. E festa aqui, né, quando fala que está convidando para uma festa. Então, festa é uma reunião de pessoas com fins recreativos, né, onde só tem alegria, não é verdade? E o rei é Deus, aqui na parábola, representado por Deus. E quando ele fala que é a boda do seu filho, esse filho aqui que ele está falando é Jesus. Então o que Jesus veio trazer para nós? Não veio trazer a boa mensagem, a boa nova, que é o Evangelho? Quando ele fala dos servos, são os enviados, que Deus mandou em todas as etapas das nossas existências. Deus envia espíritos superiores para nos ensinar. Então, um dos primeiros que nós temos conhecimento é Moisés. E o povo de Moisés seria ali os primeiros convidados. Os primeiros convidados para aquela festa. Então, os profetas, os apóstolos, então, são seres que Deus envia aqui na terra para nos ensinar. No dia de hoje, nós temos vários espíritos superiores que vêm nos ensinar, que se dispõem a sair lá do plano elevado onde eles se encontram e desce aqui na terra, onde ele vai encontrar muito sofrimento, mas que vem se sacrificar aqui para nos trazer a boa mensagem, os ensinamentos para nos empurrar. Nós estamos igual aqueles convidados lá que não queremos saber, cada um vai para o seu campo, para o seu rancho, para o seu negócio, enquanto os servos estão ali nos chamando. Então Moisés, ele veio anunciar, né? Depois vieram os profetas anunciar a vinda de Jesus. E depois veio o próprio Jesus, que ele veio aqui para nos convidar, para nos chamar para as alegrias do reino dos céus. Então esses primeiros convidados são os hebreus. Lembra de Moisés, que conduziu todo aquele povo, tirou do Egito, levou para a terra de Canaã e ficou ali em Israel durante esses 1400 anos, né, até a vinda de Jesus. Então esses são os primeiros convidados. Então onde que Jesus veio trazer a mensagem? Ele não foi em outro lugar a não ser ali em Jerusalém, onde eles se concentravam. Então por quê? Porque eles já tinham capacidade de entender melhor do que muitos outros. Porque ali ainda existiam os povos pagãos que ainda precisavam mais aprendizado. Agora os hebreus já tinham a ideia pelo menos a ideia de Deus único. E estes não quiseram vir. Então a palavra desses emissários não encontrou receptividade ali entre os hebreus, a maioria deles. Tanto é que o colocou na cruz, né? Quem colocou Jesus na cruz foi os judeus. E eram esses os primeiros convidados. Então o rei mandou chamar esses, quer dizer, Jesus veio ali trazer a mensagem para esses. E eles desprezaram então aquelas advertências. E tanto é que os judeus esperam o Messias até hoje, né? Até hoje estão aguardando a chegada do Messias. Aí depois ele enviou outros servos. Quem são esses outros servos? Na parábola. Aí dizendo, né, já está pronto, né, o jantar está tudo pronto. Então venham que mandou aqueles outros servos lá. Então são outros espíritos de categoria
mais elevada ou de categoria diferentes daqueles, ali eram capazes de lidar com adversidades. Lembra de Paulo, né? Paulo não chegou a conhecer Jesus. E Paulo foi um dos seus apóstolos. Então, esse seria esses outros servos que nos chama até hoje. Que os ensinamentos de Paulo está aqui, está nos evangelhos e está nos chamando até hoje. Está faltando a gente se escolher, né? Aí quando ele fala do jantar, meu jantar está preparado, meus bois e cevados já estão mortos. Quer dizer, ele está falando dessas iguarias, que é o que a gente vai numa festa. Quando vai numa festa, nossa preocupação não é nem tanto com as músicas que está tocando, né? A gente quer saber que hora que é a hora da merenda, né? Que hora que é a hora do jantar, não é? Então são essas iguarias, indica que seria a mensagem do Evangelho. Todo o conteúdo do Evangelho que Jesus veio trazer. Então Jesus vem recordar e aperfeiçoar o conteúdo das leis de Deus, né? Tanto é que ele fala, não vim destruir a lei, e sim cumprir, né? Então ele daria a conhecer o estado de alegria e o gozo espiritual que conduz ao reino dos céus. Então se a gente soubesse, se a gente imaginasse como que é as alegrias, né? Quem vai numa festa, não vai para ficar triste lá na festa, né? Quem quer ficar triste, fica em casa, apaga a luz, né? Fecha a porta. Agora quem quer ficar alegre, vai numa festa. Então é por isso que ele está comparando o reino dos céus a uma festa. Então seria aí aquela... Nós ouvimos no sábado a palestra. Se Jesus veio falar para o nosso espírito, se nós já sabemos que somos espíritos, e por que a gente quer viver como carne, né? Vamos viver por que nós não vivemos como espírito ainda? Por que nós não buscamos essa elevação, buscamos essas alegrias que é o reino dos céus? Porque nós estamos, quando nós nos afastamos desse chamado para a observação das leis de Deus, nós vamos sofrer. Então, quando nós afastamos das leis de Deus, nós sofremos. E quando nós nos aproximamos das leis de Deus, o nosso sofrimento acaba. Vai se acabando. Então é isso que Deus está nos chamando. Porque Deus quer a nossa felicidade, quer a nossa alegria. Aí quando aqui, porém, eles não fazendo caso, foram cada um para o seu campo, seu negócio, né? É o que nós fazemos hoje. Vão lá para o rancho, vão passear, outros vão trabalhar, para cada vez obter mais bens materiais, e as palavras de Jesus vão ficando aí de lado. Aí não vai encontrar essa receptividade em nós. Porém, eles não fazendo caso, né, foram cada um, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. O que significa isso? Trazendo para o entendimento do Evangelho. Aí seria, né, a categoria de espíritos inferiores que cometem os crimes, que somos nós. Aqui nos encontramos hoje. Porque a Terra é um planeta de expiação e prova, onde a maldade impera, né? Porque o mundo de regeneração, o bem vai imperar, mas hoje nós estamos no mundo de expiação e prova, onde a maldade impera. E quando somos contrariados, o que a gente faz, né? Então isso aqui está... Os servos foram convidados, se sentiram contrariados e os mataram e ultrajaram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou
a cidade, né? Observamos aqui a lei de causa e efeito. Então esses que fizeram isso, que ultrajaram e mataram aqueles servos, eles estão ali encontrando a lei de causa e efeito. Nada mais do que isso, né? Se a gente observar a história, o que foi que aconteceu com eles, com os hebreus ali, nos anos 70, né? Depois que Jesus foi crucificado, Jerusalém foi totalmente destruída, né? E os judeus também, a maioria deles foram trucidados lá pelos romanos. É só buscarmos a história. Convidai, aí enviou outros, né? Convidai para as bodas todos os que encontrardes. E todos quanto encontraram, tanto maus quanto os bons, que foram trazidos para essa festa. Então buscou todos. Os primeiros convidados não quiseram, o segundo não quiseram. Então vamos buscar qualquer um, né? Tudo que vocês encontrarem. Então isso significa que o Evangelho, então, Jesus ali mudaria o plano, né? Porque o plano o plano principal dele era trazer ali para os judeus. Mas os judeus não quiseram, então foi buscar outros povos. Então, todos os que encontrar significa toda a humanidade, bons e maus. Então foram esses que foram levados para a festa, que somos todos nós da humanidade, né? Pagãos, idólatras, porque os romanos eram pagãos, idólatras. E que estes, acolhendo a boa nova, né, que eles acolheram, os romanos acolheram a boa nova, né, de forma equivocada, mas acolheram. Então eles seriam ali admitidos no festim em lugar dos primeiros convidados, que foi o que aconteceu, como mostra a parábola. E ali também, quando o rei, né, e entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajando com veste nupcial. Trazendo para o dia de hoje, tem lá num casamento um sujeito que não está de terno, né? Terno e gravata, naquela festa. Lembrando que as festas daquela época lá duravam 7 dias, tá? Não é igual hoje, que é 2, 3 horas, né? 4 horas, né? O casamento judeu era 7 dias. E aí disse, né? Encontrou aquele homem que não estava trajando a veste nupcial. O que significa essa veste? Então foram todos convidados, mas tinha aquele um que não estava trajando a veste. Então a veste nupcial representa aqui a sinceridade espiritual, o desprendimento das coisas materiais, que era a condição necessária ali para servir junto com Jesus, né? Para estar ali junto, para seguir os apóstolos, né? Ele tinha que abandonar todas as casas, abandonar os bens materiais, né? Para servir, porque não condiziam com a atividade de servir o Mestre, de pregar a boa nova. Outra forma. Então tem que estar totalmente desprendido, tem que amar aquilo que vai fazer. Amar o próximo, porque quem se propõe a seguir Jesus, o que é seguir Jesus? É fazer o que ele fazia. Ou exemplificar o que ele exemplificava. Isso é seguir Jesus. Então não tem outra forma de seguir Jesus se não for para amar a todos. Então não se pode, né? Tem aquela outra passagem, não se pode servir a Deus e a mamon, né? Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Então as vestes simbolizam o amor à humanidade, né? A boa vontade em encontrar a verdade e observá-la, né? Significa aqui então a pureza das intenções. Então, para aqueles que foram chamados, existia um que não tinha esse caráter.
E foi aí que ele disse: amigo, como entraste aqui? Aí ele ficou quieto, emudeceu. Então, estar vestido com a túnica nupcial representa todos aqueles dispostos a fazer a vontade do Pai e aqueles que querem viver de conformidade com o Evangelho. Então, para vivermos de conformidade com o Evangelho, nós temos que conhecer o Evangelho e procurar colocar em prática aqueles ensinamentos. Então, não basta, porém, ser convidado. Quer dizer, não é suficiente dizer-se membro desta ou daquela igreja ou daquela entidade religiosa para tomar parte no banquete. Não basta isso. Faz-se necessário, como condição expressa e indispensável, estar-se revestido da túnica nupcial. Isto é, possuir aquela pureza, mansuetude, bondade que caracteriza os verdadeiros cristãos. Aí seguindo, nas parábolas, disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Quer dizer, amarrar os pés e mãos, quer dizer, desativar, como diz o Haroldo. Aí o espírito não consegue utilizar ali, quem está amarrado de pés e mãos não consegue fazer uso do seu livre-arbítrio na sua próxima encarnação. Isso quer dizer, o amarrar, atai os pés e as mãos. Eu não vou ter condição de escolher o tipo de prova que eu vou querer passar na próxima encarnação. Então, eu sou privado da liberdade de agir, de escolher. E trevas exteriores, são simbolismo que indicam as reencarnações difíceis, decorrentes das más escolhas feitas pelos reencarnantes. São marcadas por dolorosas provações. Então, essas encarnações por qual passamos de sofrimento, significa quer dizer, essas trevas exteriores. E muitos desses espíritos, como a gente tem feito consultas aí nas obras de André Luiz, muito poucos espíritos conseguem escolher qual tipo de prova, por qual a expiação que ele vai passar numa próxima encarnação. Que encarnar, ele tem que passar pela reencarnação. Mas muitos desses não têm condição. Então isso que significa amarrar. Então vamos lá de qualquer forma. Aquelas reencarnações compulsórias. Então a essência das lições que a parábola transmite pode ser resumida em duas ordens de ideias. Nós falamos lá no início. Destinação do homem à suprema felicidade, simbolizada na expressão reino dos céus. Tá? Então nós estamos destinados, todos nós estamos destinados a ser felizes. E também, a segunda ordem de ideia aqui é a condição para alcançar a perfeição espiritual, ou alcançar o reino dos céus. Que condição nós vamos buscar esse reino dos céus? Então, como legado divino, todo ser humano tem direito à felicidade. Todos nós fomos criados para ser felizes. É o que ele faz essa comparação da festa, Porque a festa é um lugar de alegria. Então ninguém vai a uma festa a não ser para se sentir alegre. Todas as vezes que nós vamos a uma festa para se sentir alegre. Então essa é a comparação com o reino dos céus. O reino dos céus simboliza a alegria que vamos nos encontrar. Só que faz necessário, porém, que ele trabalhe para conquistar esse estado de bem-aventurança. Então é nós que temos que fazer esse trabalho, esse esforço, aproveitando com sabedoria as bênçãos divinas que lhe chegam cotidianamente. Então, como nós
vimos, lembrando aqui um aprendizado, que às vezes a gente esquece de falar, a única coisa que Deus deu assim, de graça para a gente, nós não precisamos nos esforçar para conseguir, é a vontade. Então isso Deus, Ele colocou as suas leis na nossa consciência e nos deu a vontade. Então é através da nossa vontade que nós vamos buscar, nós vamos conquistar o reino dos céus. É cada um. Nós recebemos ajuda, de incentivo, mas ninguém faz por nós. Nós é que temos que fazer com o nosso esforço. O homem foi criado para ser feliz, mas não se trata de uma concessão divina, pura e simples. A aquisição resulta do esforço individual e coletivo de ascender os planos elevados da vida. É nosso esforço. Na parábola, o chamamento para alcançar o reino do céu foi dirigido primeiramente a um grupo de convidados. Estão lembrados, né? Que já demonstravam possuir condições intelectuais e morais para alçar outro patamar evolutivo. Eles já conhecia, já tinha a ideia de Deus único, os hebreus. Então já tinha condição de dar mais subir mais um degrau nessa escala evolutiva. Era um acordo pré-estabelecido de participar da união com o Cristo, ora representado pela festa de bodas. Eles já estavam convidados. O rei mandou os servos para chamar, para lembrar do convite que eles já tinham aceito. Mas que naquele momento havia esquecido. Somente assim, vivenciando a lei de amor, ensinada pelo Evangelho, a criatura humana poderia e pode ser mais feliz. Quem não se sente feliz quando abraça um amigo, quando faz um bem para alguém, quando perdoa? Pode observar o estado de felicidade em que a gente se encontra nesses momentos. Então vivenciando essa lei de amor. E o que significa vivenciar a lei de amor? Seguir as orientações de Jesus. E está tudo lá no Evangelho. O Evangelho é um código de conduta moral. Se tudo aquilo que formos fazer nós consultarmos o Evangelho, nós não teremos problemas, nós seremos felizes. Então esses convidados para as núpcias detinham condições propícias para difundir e viver a mensagem do Evangelho. Eles tinham, em razão dos seus aprendizados e experiências. O cara ali, 1400 anos com os livros deixados por Moisés, que hoje nós conhecemos por a Torá, ou o Velho Testamento, que está na Bíblia. O Novo Testamento já foi as mensagens trazidas por Jesus. Então, contudo, desatentos quanto à importância do convite, se mostraram presos aos interesses imediatistas, recusando participação no banquete. Será que tem alguma coincidência conosco no dia de hoje? Isso aí? Será que nós, se a gente buscar nos comparar com esse texto aqui, será que não tem alguma coisa a ver com a gente, não? Alguns agiram até com violência, ferindo ou matando os emissários representados pelos servos. Será que nós não fazemos isso hoje? Os convidados do segundo grupo não possuíam possivelmente a experiência do grupo anterior. Revelavam propensão para o bem, que com a devida educação, observação e capacidade de exercitar os bons exemplos, poderiam se unir ao Cristo pela vivência do Evangelho. Então esse foi o segundo grupo de convidados, né? Só que eles aceitaram,
mas muitos ali não tinham, né, a túnica nupcial e deturparam o evangelho. Como nós temos esse conhecimento, que é a idade negra da humanidade. Os emissários deste grupo sabiam quais pessoas deveriam ser convidadas, quais espíritos possuíam traços suficientes para trabalharem junto com Jesus e por Jesus. As condições para alcançar o reino dos céus não se restringe ao convite. Nós sabemos disso. O convite é apenas uma oportunidade que surge, aparentemente como se fosse obra do acaso muitas vezes, né? Quantas vezes nós somos convidados? Quantas vezes nós temos essa oportunidade de aceitar esse chamamento, de ir em busca desse chamamento que Deus nos convida a todos os instantes. Então seria o convidado que aprendeu de alguma forma distinguir o bem do mal, independentemente do seu nível social e intelectual. Seus pensamentos, palavras e ações já se revestem de utilidade e harmonia. Então esses que estão vestidos com a veste nupcial. Então são os espíritos que aprendem com esforço, perseverança e humildade pôr em prática a lei de amor, justiça e caridade. Compreende com a vivência do amor e da caridade, a pessoa segue esses princípios, né? Nós já falamos aqui outras vezes. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é a caridade como entendia Jesus. Então muitos são chamados, poucos escolhidos. Então esse chamamento é a prática do amor e da caridade. Então nós somos chamados por um vizinho, né? Por um mendigo na rua. Isso é um chamamento. Colega de trabalho, no trânsito. A caridade ela está em qualquer lugar. Nós temos a oportunidade de praticar a caridade em todos os momentos da nossa vida. Então esse é o chamamento. No centro espírita, né? E nas outras diversas situações. E quando somos escolhidos? Porque a escolha também, nós somos chamados, mas a escolha não é Deus que está escolhendo nós, falar, você vem para cá, você... Não. A escolha é nós a que fazemos. Quando nos propomos a ajudar aquele vizinho, né? Damos atenção àquele mendigo, não é? No trânsito, quando nós bendizemos o familiar daquele que nos fechou, deu aquela fechada, né? Então é assim. E no centro aprendendo as lições e aceitando os trabalhos que a casa oferece, já é uma forma de darmos início e exemplificar esse aprendizado em todos os instantes da nossa vida. Então agora, né, que a Terra, nós sabemos aí que a Terra está passando por um momento de transição. Então ela já está... Essa transição a gente achava que ia durar aí 50, 60 anos. Não, a Terra diz que desde que foi criada, ela já está a caminho do mundo de regeneração, né? Então essa transição não é da forma com que a gente pensa. Nós sabemos que não se trata ainda de um mundo ditoso, feliz. Mas aqueles que forem escolhidos para participar, para morar nesse mundo de regeneração, ele vai viver mais leve, mais tranquilo, sem medo. Por quê? Aqui no mundo de expiação e prova, nós falamos, né, que o mal ainda impera.
Existe mais mal do que bem. No mundo de regeneração, o bem vai imperar. Então, vão ficar nesse mundo de regeneração aqueles que pretendem seguir a prática do bem, que já tirou toda aquela vontade de fazer o mal de si. Então esses são aqueles, embora fazendo o mal, mas já não tem mais vontade de fazer o mal. Então esses permanecerão no mundo de regeneração. E todos nós estamos sendo chamados, todos. Deus está dando oportunidade para cada um de nós. Mas para isso é necessário vestir a veste nupcial. Humildade, benevolência, bondade. Então precisamos deixar vir à tona o homem novo. E nos vestirmos de mansidão, misericórdia, humildade, paciência, benevolência. Ou seja, é imprescindível nos vestirmos de amor para merecer esse mundo regenerado. Muita paz a todos. Quando eu falo de mundo regenerado, né, que nós precisamos nos vestir, nós, eu não estou falando nós aqui não, todos juntos, não, estou falando de nós aqui, ó, tá? Nós, eu. Muito obrigado a todos pela paciência e que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.